Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Fala, Miguel. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Já deixa eu dar um recado aqui ao pessoal, lembrando que é muito importante todo mundo deixar um like aí na live para manter a audiência em pé, também para fazer esse carinho no algoritmo. Se puder deixar um superchat, uma colaboração, a gente agradece muito. Juliano, como é que você está vendo aí as articulações do governo aí para compor maioria parlamentar? Você acha que havia muita expectativa, né? Depois que houve a eleição, de que a direita ela conseguiu uma quantidade muito grande de cadeiras, o Lula fez uma série de movimentos, né? Entregou ministérios para alguns partidos de centro, até direita. E agora, eu sei que você acompanha muito aí a vida parlamentar, como presidente do PSOL. Como é que você está vendo aí as articulações do governo no parlamento? Olha, Miguel, esses primeiros 45 dias foram um teste importante, né? Claro que a gente teve um episódio aí que foi essa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, que isso impactou bastante a conjuntura política, né? E especialmente quem está sempre em Brasília, como é o meu caso, percebe a mudança no clima político, né? Eu acho que muita gente imaginava, muita gente esperava que o Lula faria uma campanha de esquerda, como ele fez, uma campanha que afirmou muito claramente as posições que hoje representam uma mudança completa de rota em relação ao que foram os 4 anos de governo Bolsonaro, maior participação do Estado na economia, fim das privatizações, retomada das políticas sociais, geração de empregos, enfim, uma mudança drástica da política econômica e do papel do Estado, né? E muita gente achou que o Lula faria esse discurso de esquerda que ele fez na campanha e que, uma vez chegando à presidência, ele ia abandonar esse discurso, fazer um grande discurso de união nacional e começar a entregar os anéis para manter os dedos, né? Não é isso que nós estamos vendo. Nesses 47 dias, o Lula tem sido muito firme em relação à agenda que venceu as eleições, ao programa que venceu as eleições, né? É claro que há um ou outro elemento de ajuste de rota que sempre é necessário, né? Por exemplo, o presidente Lula defendeu que a isenção do imposto de renda até R$5.000. E ele não disse que faria isso no primeiro mês de governo. Então precisa de tempo para fazer isso, garantir que isso não gere uma crise fiscal, enfim. Então vai ser feito. Mas o que me chama muita atenção, Miguel, é que mesmo tendo entregado 1/3 dos ministérios para partidos de centro-direita, 1/3 dos ministérios é do PT, 1/3 dos ministérios, mais ou menos, né? Estou arredondando os números aqui, de partidos de centro-direita, né? PSD, MDB, União Brasil e outros, e 1/3 é de aliados ou de aliados de esquerda, né? Ou de ministros que não são de partidos políticos, mas que são lideranças importantes. O caso da Ana Moser, Silvio Almeida, a própria Aniele Franco e outros, né? Então, para quem achava que o Lula daria uma guinada, né, um pouco como ele fez em 2003, na verdade, em 2013 ele não deu uma guinada, ele fez uma campanha moderada e fez um governo moderado nos primeiros meses, né? Ele fez uma campanha muito combativa, do meu ponto de vista, e começou um governo muito combativo também, né? Porque a situação do país, Miguel, é muito grave, né? Então isso abre uma margem também para que o Lula possa, empurrando o seu programa, empurrando um programa de mudanças, e vai ter que ir arrastando os partidos de centro, né? O governo não tem maioria, uma maioria sólida no Congresso Nacional. A gente tem maioria hoje para aprovar lei ordinária, para fazer uma mudança na Constituição, e tudo isso é mais complicado, né? Então hoje o governo tem aí, eu diria, de votos duros, em torno de 220 votos duros. E vai pescando aí mais 50 votos, consegue ter maioria para aprovar legislação ordinária, tá? Então, é um trabalho duro, mas eu acho que o Lula está indo muito bem nisso, porque ao invés de recorrer àquela governabilidade que ele usou lá nos seus 2 governos, que é só entregar o ministério, só fazer o acordo e tal, não. Ele está fazendo uma disputa na sociedade, uma disputa de rumos do Estado, da economia. Esse episódio envolvendo o Banco Central mostra bem isso. Então, eu estou achando que ele está mandando bem, viu, Miguel? Acho que até agora a disposição do presidente Lula é de fazer uma disputa de rumos mesmo, do Estado, da economia, para que lado que a sociedade brasileira tem que caminhar. E isso vai se chocar com alguns setores do Congresso Nacional, mas, ao mesmo tempo, gera um ambiente
que amplia a pressão também sobre a base aliada para que ela aprove projetos do governo. Eu estou otimista. Muito bom, Juliano. Juliano, sobre política, sobre as eleições municipais 2024, que de vez em quando a gente já começa a pensar, começa a especular sobre isso, né? Algumas conversas já começam a ser feitas, algumas articulações já começam a ser feitas. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes já começou uma série de articulações, uma mudança de cadeiras das secretarias, fez acordo com o PT e com outros partidos também. Em São Paulo, a gente também tem acompanhado a expectativa do Guilherme Boulos vir como candidato a prefeito, muito competitivo, né, porque ele sempre teve muito voto em São Paulo, teve um desempenho extraordinário como candidato, como deputado, foi o deputado mais votado de São Paulo. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que em 2024 a gente vai ser também o primeiro termômetro real sobre o bolsonarismo, né? Sobre o bolsonarismo já nessa era Lula 3. Como você vê? Você está otimista também? Você acha que você vê algum elemento que possa indicar que a esquerda possa avançar em 2024? Você sabe que cada eleição, Miguel, você é um cara que acompanha muito isso, muito atento às pesquisas também, né? Como eu, assim, um aficionado das pesquisas. Cada eleição ela tem uma agenda, tem um conjunto de temas que domina aquela eleição. E o primeiro grande desafio de um ator político, de um candidato, de uma aliança, de um bloco social de forças, é identificar corretamente qual é o tema quente daquela eleição, né? E muitas vezes o tema quente não vai ser favorável para você, vai ser favorável ao teu adversário, em outros momentos vão ser um conjunto de temas mais favoráveis à tua agenda política. Claro que os atores políticos não olham para essa agenda de forma passiva, a gente tenta influenciar, puxa para cá, puxa para lá, né? Mas se você olhar, por exemplo, a eleição de 2016, era a crise da política, né? Aquela crise pós-impeachment, né? Aquele ceticismo, um montão de outsiders sendo eleitos, João Dória, Crivella e outros tantos. Em 2018, a agenda da eleição foi a agenda moral, né, daquela ofensiva reacionária, né, contra os direitos, contra o Estado, contra os valores progressistas. Em 2020, foi a pandemia. E em 2022 foi a economia, os impactos da pandemia, a carestia, a inflação, o desemprego, a informalidade. Eu aposto, Miguel, que a eleição de 24 ela vai ser a eleição dos direitos sociais. Por que eu aposto nisso? Porque se o governo Lula conseguir ser bem sucedido nesses 2 anos, os primeiros 2 anos, 23 e 24, e eu aposto que ele vai conseguir ser, ele vai mudar um pouco a lógica do debate público no Brasil, que vai voltar a ser quais os direitos que têm que ser ampliados, quem tem que pagar a conta, né? Quer dizer, um pouco do debate que a gente viu na primeira década dos anos 2000, né? Se o presidente Lula fizer um bom início de governo, essa vai ser a agenda da eleição de 2024, né? É por isso que o Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, candidato da direita, o Ricardo Nunes já começa a falar em passe livre, começa a falar em criar não sei quantas mil unidades habitacionais, porque ele também sabe que a eleição de 24 vai ser eleição dos direitos. Não vai ser eleição da urna eletrônica, não vai ser eleição da mamadeira de piroca, não vai ser eleição da antipolítica. Vai ser eleição que vai debater os rumos do Estado. E aí o Guilherme Boulos leva uma grande vantagem. Eu acho que a esquerda, em geral, leva uma grande vantagem. Se a gente conseguir, a partir de um bom resultado do governo Lula, colocar no centro do debate eleitoral de 24, que tipo de governos municipais a gente precisa, que tipo de Estado a gente precisa para fazer que tipo de política pública, isso é o terreno da esquerda, Miguel, porque é isso que a gente sabe fazer. Defender direitos sociais, governar para as maiorias, mudar a lógica do Estado. E eu acho que essa disputa que nós vamos fazer agora em 23 e 24, começo de 24, em relação aos rumos do governo Lula, vai ser fundamental. Quer dizer, se o governo Lula, hipoteticamente, eu não acredito que isso vai acontecer, recuasse dos seus enfrentamentos, começasse a fazer muitas concessões para o capital financeiro e a crise social se aprofundasse, eu não acho que isso vai acontecer, mas se isso acontecesse, a esquerda chegaria muito enfraquecida em 2024, assim como chegou muito enfraquecida em 2016, depois do ajuste fiscal que a presidenta Dilma fez. Ela promoveu o ajuste fiscal e isso enfraqueceu, erodiu as bases sociais da esquerda em 2016. Então, se o presidente Lula mantiver
essa toada em defesa dos direitos, ampliação dos direitos, isso vai melhorar a vida das pessoas, a esquerda pode chegar muito forte. E eu não tenho dúvida de que o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, como um candidato que expressa isso melhor do que qualquer outro nessas eleições, seja pela sua vinculação com a luta do sem-teto aqui em São Paulo, seja pela votação extraordinária que teve, seja pelo papel que ele tem cumprido na oposição ao bolsonarismo, vai ser um candidato muito forte para defender essa agenda. Muito bom, Juliano. Juliano, uma coisa que às vezes eu sinto falta no debate político, eu sempre falo aqui nas lives, é a questão da infraestrutura e da logística. O próprio Lula, né, deu uma entrevista muito boa ontem para a Daniela Lima. Eu sempre sinto falta isso. No próprio discurso do Lula, né, o Lula fala muito, você mesmo menciona os direitos sociais, o Lula fala a questão do direito das pessoas se alimentarem e tudo, né? Mas eu sinto falta de um discurso sobre a infraestrutura, sobre a questão do transporte público, por exemplo, né? A questão da gestão do lixo. Eu conversei uma vez com uma pessoa que conhece muito a China aqui, é um advogado, não é o Elias, não é outra pessoa, e ele falou, quando na China o governo anuncia uma escola, uma nova escola pública de tempo integral, de alta qualidade, eles não anunciam só a escola, eles anunciam também qual é o transporte que vai levar as pessoas para aquela escola, né? Porque aqui no Brasil eu sinto muita falta disso, cria-se um novo hospital, mas ninguém fala como é que as pessoas vão chegar naquele hospital. Eu falo nisso porque as cidades estão ficando disfuncionais no país, né? Rio de Janeiro aqui, tem certas horas em que as cidades param, fica tudo parado. Então, eu fico imaginando a pessoa querendo chegar no hospital determinada hora, né? Chegar no colégio, chegar na faculdade, né? Como é que você vê essa questão da infraestrutura, por exemplo, questão de trens de alta velocidade, o mundo inteiro está construindo, sistemas de metrô, trens VLTs, né, que realmente façam parte do transporte público da cidade. Você não acha que falta isso um pouco na esquerda? Eu acho que não só na esquerda, né, Miguel? Acho que em todos os setores da vida pública, porque nós estamos falando de planejamento, né? O que o socialismo, o que as ideias socialistas, do ponto de vista da sua racionalidade, tem de superior? Qual é o seu grande ponto forte em relação à racionalidade do capitalismo? É que o capitalismo está fundado na concorrência e, portanto, na anarquia que a concorrência gera, né? Uns quebram, outros ficam bilionários. O socialismo, sua grande vantagem é exatamente a noção de planejamento social, né? De que aquilo que o Estado faz tem que fazer em função de um objetivo, de um propósito, e não só da concorrência intercapitalista, né? E acho que isso falta não só para a esquerda, mas falta para todo mundo que, de alguma forma, fala, né, em nome de um interesse do bem público, ou o que seja. Nós estamos falando, em último caso, porque vocês também só podem pensar em infraestrutura, em obras de longo prazo, porque uma obra, por exemplo, uma ferrovia, se fala muito dos trens de alta velocidade ligando Rio e São Paulo, Campinas, né? Certamente haveria uma demanda para isso, só que esses são investimentos de longo prazo. Para que esses investimentos possam ocorrer, seja com investimento público, 100% estatal, ou seja com participação do setor privado, esses investimentos eles têm que haver um planejamento, seja do tempo de duração da obra, seja dos custos, seja do retorno financeiro que essa obra vai dar, seja dos serviços e dos empregos que ela vai gerar. Então, essa noção de planejamento, ela está muito ausente, em geral, no Estado brasileiro e também na esquerda. Se a gente pensar os grandes planos nacionais, né, vamos pensar Plano Nacional de Desenvolvimento, foi a ditadura militar que pensou esse plano, né? E numa lógica de concentração de renda e de riqueza também, né? Se você pensar o PAC, os planos de aceleração do crescimento, tinha ali uma noção de planejamento, mas muito primária, né? Muito frágil. Então eu acho que o centro que está por trás, digamos, dessas grandes apostas que o Estado brasileiro tem que fazer e que a esquerda tem que fazer, apostas na infraestrutura de longo prazo, né, de grandes obras, tem a ver com planejamento. E agora, mais do que nunca, com o debate ambiental, né? Porque, de fato, além de ter obra, né, para a gente também não virar uma esquerda que pensa que progresso é só ponte e represa, né? Mas também para poder gerar infraestrutura social, como você mencionou aí, a escola, o ônibus, né? Que não é necessariamente o viaduto, o elevado, né? O trem, o ônibus não, o ônibus já tem muito. Trem. O ônibus tem mal planejado muitas vezes também, né? Eu sabe que eu sou de uma cidade, sou de Porto Alegre,
E Porto Alegre tinha uma época que a prefeitura teve que estatizar parte do sistema público de transporte, teve que criar uma empresa pública de transporte, na verdade, recriar uma empresa pública de transporte para fazer certas linhas que o setor privado não queria fazer, porque para o setor privado não era economicamente vantajoso. Então, o setor privado fazia as linhas de curto trajeto, onde elas podiam ganhar bastante, né, economizavam combustível, e as linhas de longo trajeto, as transversais da cidade, muitas vezes ficavam sem nenhuma empresa que queria oferecer, né? E o que a esquerda fez em Porto Alegre nessa época? O prefeito era o Olívio Dutra, depois o Tarso Genro. Eles criaram uma empresa pública para oferecer esse serviço com qualidade e para elevar o padrão de qualidade do serviço, que eram ônibus com ar-condicionado, eram ônibus modernos, né? Que faziam os grandes trajetos, né? Subsidiado pela prefeitura, mas com uma empresa pública, um lucro que era revertido. Agora, essa empresa, lamentavelmente, foi privatizada lá em Porto Alegre. Então, isso tem a ver com planejamento também, quer dizer, você assumir parte daquela infraestrutura social que a iniciativa privada não quer bancar, né? Então, acho que isso também, nós estamos diante de uma grande oportunidade, Miguel, que é de pensar também obras de longo prazo, investimentos, mas mais do que obras, tá? Estou falando obra porque é o que, quando a gente pensa em investimento de infraestrutura, a gente pensa em obra, mas não é só obra, claro. Mas investimentos de médio e longo prazo. O mercado não fala tanto que quer previsibilidade, o mercado não fala tanto que quer regras que possam ser conhecidas. Contratos de longo prazo, investimentos de longo prazo, é tudo que o Brasil precisa para poder também planejar o seu futuro e, de alguma forma, garantir alguma segurança econômica para o nosso povo também, né? Muito bom, Juliano. Queria falar um pouco sobre geopolítica com vocês, sobre o Lula, um dos grandes talentos do Lula, inegáveis, né? Até seus adversários concordam, que ele tem uma capacidade de articulação internacional muito grande, ele conhece muito lideranças internacionais, então há uma grande expectativa do que pode ser construído a partir daí. Ele vai encontrar, em 45 dias, ele já encontrou o Biden, encontrou o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, foi na América Latina, encontrou todos os presidentes, foi em Buenos Aires, em Montevidéu, e agora vai em Pequim, né, encontrar o presidente da China, Xi Jinping. E o que você espera dessa articulação internacional para o bem do país, né? Como você vê a importância da geopolítica para a construção do movimento popular no país? O que o movimento popular pode tirar, pode se aproveitar? Qual é a oportunidade para o movimento popular brasileiro dessas articulações geopolíticas do governo Lula? E eu acho fundamental esse trabalho que o Lula está fazendo, tá? Porque a imagem do Brasil não é só... A gente fala muito de imagem do Brasil, mas quando a gente está falando de imagem do Brasil, não é só que as pessoas passaram a ver o Brasil meio de lado, né? Depois que o Bolsonaro virou presidente, né? É que, de fato, isso afastou investimentos, isso inviabilizou parcerias, inviabilizou intercâmbio de conhecimento, de tecnologia. Os programas que haviam no governo Lula de promoção, por exemplo, de exportação de serviços e de conhecimento acumulado aqui no Brasil para outros países foram, na sua maioria, suspensos, né? Estou falando desde o Ciência Sem Fronteira até o incentivo à exportação de serviços de empresas brasileiras para fazer obras fora do Brasil e, com isso, trocar conhecimento, tecnologia também. Então, tudo isso parou no governo Bolsonaro, né? Eu acho que o Lula tem um grande desafio, que é de reatar essas relações, né? Agora, claro que essas relações têm que ser reatadas, pensando, claro, em primeiro plano, no interesse do Brasil, mas também, Miguel, pensando numa nova ordem global. Nós temos aí pelo menos dois fenômenos que impactaram muito a globalização na sua versão neoliberal, né? Que foi a pandemia da Covid-19 em 2020, 21 e 22 e também agora a guerra na Rússia, né, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, esse conflito lá no leste europeu. Então, esses dois fenômenos, eles geraram uma dinâmica protecionista, ou seja, como eu não sei o que vai acontecer com o futuro, eu vou me resguardar aqui no meu país, eu vou aumentar a taxa de juros do meu país para atrair investimento, né, para atrair capitais externos, eu vou desacelerar os investimentos do meu país no país vizinho, eu vou olhar com mais desconfiança em relação aos acordos multilaterais. Essa é uma dinâmica global, tá? Isso tem vários economistas estudando. Quer dizer, as incertezas em relação ao futuro faz com que os países se retraiam, né? Os estados nacionais se retraiam e a dinâmica de integração ela perca força.
Então, o Lula tem que aproveitar esse momento agora para estimular outras redes, né? As redes que fortaleçam os países em desenvolvimento, os países do sul global, os países que não querem ser para sempre. E o Lula tem falado isso, Miguel, muito mais do que falou quando foi presidente, tá? O Brasil não pode ser apenas um exportador de bens primários, de commodities. E para quem que ele está dando esse recado? Quem é o maior comprador de bens primários do Brasil? É a China. Quem é o segundo maior comprador? É os Estados Unidos. Depois vem a Europa. Ou seja, o Brasil não quer ter uma relação com esses países, que são os países mais ricos do planeta, apenas de compradores dos nossos produtos. Lula está propondo que se façam parcerias de longo prazo, que possam trazer para o Brasil tecnologia, que coloquem o Brasil nas cadeias globais de produção dos bens mais sofisticados, um pouco do que a China fez, né? A China, ela entrou... Quando você produz um telefone, você sabe disso, um iPhone, por exemplo, você tem uma série de componentes, o lítio que vem do Chile, o semicondutor que vem de tal lugar, o plástico que vem de tal lugar, o vidro, ou seja, você monta isso em algum país. Muito mais importante do que ter a fábrica do iPhone no seu país, pode ser só uma montadora de peças que vem de outros, né? É você entrar na cadeia de produção de bens de alto valor agregado. Então, o que o Lula está dizendo? O Brasil tem que entrar nessas cadeias, né? Não só com matéria-prima, mas também com conhecimento. Isso é muito, muito inovador em relação ao que ele fez nos seus próprios governos. Então, eu acho que essas redes que o Brasil está construindo, está reconstruindo, Miguel, podem ser muito positivas para o Brasil. Agora, o papel do movimento popular, né, indo diretamente à tua questão, não pode ser de simplesmente aceitar tudo que venha de fora. Vamos usar o exemplo aqui, a Nicarágua é um bom exemplo, tá? A Nicarágua fez um acordo com a China para construir um canal, assim como tem o canal do Panamá, construir um canal na Nicarágua também, aproveitando um grande lago que eles têm no centro do país. Os trabalhadores tinham que ser, os trabalhadores de alto conhecimento, os engenheiros, não podiam ser nicaragüenses, tinham que ser todos chineses. As leis trabalhistas na Nicarágua foram todas flexibilizadas para essa obra, quem trabalhasse ali não tinha direito nenhum. Bom, esse é o tipo de acordo que não dá para aceitar. Então, o papel do movimento popular é estimular esses intercâmbios, mas garantindo que eles gerem riqueza agregada para o nosso povo, e não simplesmente que a gente siga numa lógica, numa dinâmica de inserção subordinada na dinâmica da divisão internacional do trabalho, né? Muito bom. Juliana, outra pergunta sobre o desafio dos partidos políticos, sobretudo os partidos políticos de esquerda, né, populares, de voltarem a ser populares, de conseguirem penetrar mais nas bases sociais, né, em áreas periféricas, por exemplo, em que a gente viu algumas regiões do país, sobretudo no Sudeste, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as áreas mais populares deram grande votação ao Bolsonaro, Zona Oeste, Bangu, áreas que votavam na esquerda no passado, a Baixada Fluminense, que deu grandes votações já para a esquerda, e dessa vez continua, o Bolsonaro ganhou em 2018, ganhou em 2022, né? E todo mundo fala nessa necessidade dos partidos de esquerda voltarem para a base. É um desafio muito grande, evidentemente, e como você vê isso? Está sendo feito alguma coisa pelos partidos de esquerda, pelo PSOL, para voltar para as bases, para construir uma base popular mais orgânica? Ô, Miguel, posso falar pelo pessoal, tá? Os outros partidos, eu sei que é uma preocupação de todos os partidos de esquerda, mas cada um tem a sua receita, né? Não tem uma receita que todo mundo use a mesma, né? O que nós estamos fazendo, Miguel? A gente já há alguns anos, ali por 2017, 2018, a gente compreendeu que o PSOL, como ele era, né, um PSOL formado essencialmente por jovens universitários, por servidores públicos, por setores médios progressistas, não é uma realidade nacional essa, mas principalmente Rio e São Paulo era essa a característica do PSOL, né? Em outros lugares como Pará, Amapá, a gente tinha características um pouco diferentes, tá? São lugares onde o pessoal tem uma origem popular muito forte, de setores que vieram do PT e que já trouxeram consigo uma presença grande nas periferias, né? Mas Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os grandes centros urbanos do Sul e do Sudeste, e mesmo do Nordeste, o pessoal inicialmente, nos seus primeiros anos, tinha um peso muito grande do sindicalismo, especialmente dos servidores públicos, né, dos estudantes universitários, setores médios progressistas. E a gente entendeu que isso não era suficiente para impulsionar um processo de
de renovação da esquerda brasileira, que é o que a gente defende, né? Uma renovação que envolva uma volta às bases, um investimento maior na formação de quadros militantes, uma abertura para novas agendas, né, também. E isso tudo caiu a ficha para a gente em algum momento, e aí se iniciou um processo de abertura do pessoal. Essa abertura redundou na entrada do Guilherme Boulos e de milhares de militantes do MTST. Então, hoje o pessoal tem uma base periférica, popular, muito forte em São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, oriunda, Minas Gerais e outros estados, oriunda do MTST. O pessoal se abriu para o movimento indígena, que em termos quantitativos não é tão expressivo como em outros países, né? Se você pensar em Equador, Bolívia, né? onde o movimento indígena é o principal movimento social desses países que são países de maioria indígena, no caso do Brasil não é o caso. Temos aí no máximo 1 milhão de indígenas autodeclarados, né? Mas é um movimento muito importante, porque é muito combativo, porque coloca no centro da agenda da esquerda o tema ambiental. Então a gente se abriu também e veio a Sônia Guajajara, veio a Célia Chacriabá, veio a Quiruxu, veio um monte, Eloy Terena, várias lideranças indígenas vieram para o pessoal, né? E a gente tem feito esse movimento de abrir o pessoal, sabe, Miguel, para o movimento LGBT, para o movimento de negros e negras, né? Colocando o pessoal mais próximo das periferias, né? Eu rejeito um pouco a ideia, Miguel, de que o povo está lá na periferia e o pessoal tem que ir, ou a esquerda tem que ir, montar um acampamento lá e ficar doutrinando as pessoas. Não é assim que funciona. Se fosse tão simples assim, o obreirismo revolucionário dos anos 60 e 70 teria triunfado no Brasil, e não foi o que aconteceu. Os revolucionários que foram para dentro das fábricas, que foram viver como camponeses, não conseguiram convencer ninguém, não se adaptaram, né? Então, eu acho que mais do que a gente simplesmente ir, nós temos que valorizar o trabalho e o conhecimento que o movimento popular já tem. Tem gente organizada na periferia, Miguel, tem gente organizada nos bairros pobres, organizada em torno da cultura, e organizada em torno dos direitos urbanos, né, do posto de saúde, da escola, da creche, do transporte, contra a violência policial. Achar que a periferia é um lugar que só tem milícia, só tem igreja neopentecostal, baile funk e não sei o quê, e não tem lugar pra gente lá, ou pior, que a gente vai chegar lá, essa esquerda branca de classe média, vai dizer o que as pessoas têm que fazer, que a gente vai ser ouvido, é uma ilusão. Lá tem luta, lá tem resistência, e a gente tem que valorizar essa luta, valorizar essa resistência, ser parceiro dessa luta, ser parceiro dessa resistência, para ganhar a confiança desses setores e poder fazer chegar também nas periferias as nossas ideias. Olha, aqui em São Paulo, 2020, tá? 2020, 2 anos atrás, todo mundo dizia, o pessoal vai fazer uma campanha de classe média, uma campanha universitária, o Guilherme Boulos, se for para o segundo turno, vai fazer votos só na Vila Madalena, na Santa Cecília, em Pinheiros, nos bairros da classe média progressista de São Paulo. Sabe o que aconteceu, Miguel? O Guilherme Boulos ganhou no Grajaú, São Mateus, Parelheiros, os bairros mais pobres de São Paulo, e perdeu em Pinheiros, na Vila Madalena, na Santa Cecília e em Higienópolis. Então, a presença do movimento popular foi muito importante, tem sido muito importante, e já deu uma nova cara para o pessoal em São Paulo e em todo o Brasil. Muito bom. Juliano, tem uma notícia aqui que acabou de sair. Foi confirmado o encontro do Lula com o presidente da China. Foi confirmada a data, né? Ele já tinha adiantado que iria em breve, agora foi confirmada a data. Peço até para a Tati ou para o Guilherme colocar aí na tela. Será no dia 28 de março, né? É um dos encontros mais importantes do Lula, porque a China é a segunda ou primeira, até segundo alguns cálculos, a primeira economia do mundo, é o maior parceiro comercial do Brasil. A grande expectativa sobre esse encontro é Lula deve se reunir com Xi Jinping no dia 28 de março, durante visita à China. Como você vê isso? Qual a expectativa para essa visita do Lula, esse encontro entre o Lula e Xi Jinping, Juliano? Bom, primeiro, ele consiga tacar a metade da ex-presidenta Dilma para o Banco dos BRICS, tá? Porque acho que isso é bem importante para o Brasil, não só pela competência da ex-presidenta Dilma como economista, como gestora pública, mas porque esse banco, Miguel, é um banco que está meio escanteado aí, viu? E ele tem um papel estratégico, né? Ele pode se tornar um banco para financiar projetos de infraestrutura, para financiar projetos de transição energética, para poder combater a crise climática e para que os países em desenvolvimento não fiquem na mão do Banco Mundial e do FMI. Então, é bem importante. O Brasil
ele tem 20% das ações preferenciais do Banco dos BRICS, então 1/5 do banco é controlado pelo Brasil, e o presidente do banco, o Miguel, o que foi indicado pelo Bolsonaro, nem em Xangai mora, a sede do banco é em Xangai, tá? Ele mora aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, como é que o Brasil quer dirigir um banco transnacional, né, um grande, que seja um player, né, internacional, para usar um conceito agora que está na moda, se o presidente mora no Rio de Janeiro, cara? O cara nem mora na sede onde fica a sede do banco. Que respeito que os russos, os chineses, os sul-africanos, os indianos vão ter pelo Brasil desse jeito. Então, o Lula indicar, se é que se confirma, a ex-presidenta Dilma, primeiro é um gesto de prestígio em relação aos seus parceiros comerciais. Segundo, é uma demonstração de importância para o banco. E terceiro, é uma grande oportunidade. São 32 bilhões de dólares a carteira do banco. Sabe quantos projetos o banco financia no mundo todo, Miguel? 96. Isso não é nada em termos quantitativos. Então, dá para transformar esse banco, estou dando esse exemplo, tá? Dá para transformar esse banco num grande instrumento de desenvolvimento dos países da periferia do capitalismo, desenvolvimento inclusivo, desenvolvimento verde, desenvolvimento com sustentabilidade, e a presença da presidenta Dilma é bem importante. Só para dar um exemplo das oportunidades que o diálogo do Brasil com a China podem gerar para o nosso país e para um projeto de maior independência do Brasil em relação ao capitalismo central, né? Muito bom, Juliano. Juliano, chegamos aqui ao final do nosso bloco. Meu convidado agora no último bloco já chegou, o Vadir Damus. Agradeço muito a sua participação. Grande abraço, bom carnaval para você. Você é de bloco ou não é de bloco? Sou mais ou menos. Eu vou de bloco, vou participar de alguns, mas eu também vou aproveitar o carnaval para ler algumas coisas, para estudar um pouquinho, que tá faltando tempo. Então vamos aproveitar. Um abraço para Vai ficar Rio e São Paulo. Um abraço para Rio. Abraço, Juliano. Abraço.